Oi, o Sensação está começando agora. Hoje é dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais. E, certamente por conta disso, é Dia Mundial dos Animais. E a eles é dedicado o nosso programa de hoje. O padre Benedito Carlos Alves dos Santos está lançando o livro O Pobre de Assis, Uma Vida para Cristo e os Irmãos. O livro fala sobre a espiritualidade franciscana e conta um pouco da vida de São Francisco de Assis. E vamos falar de animais de estimação, que hoje em dia têm as mesmas atenções dos humanos, até na hora da separação do casal proprietário do cachorro ou do gato. As decisões sobre quem fica com o pet na hora da separação é uma complicação. E é o assunto do advogado Marcelo Santoro. Se por um lado ser tratado como humano garante ao pet uma melhor qualidade de vida, por outro, pode causar grandes problemas de comportamento. É sobre os distúrbios de comportamento dos animais domésticos que vamos conversar com o terapeuta e adestrador de cães, Bruno Leite. Para tentar melhorar a qualidade de vida dos seus cachorros, a empresária Daniela Prado criou marmitas congeladas para animais de estimação. Vamos conhecer os congelados caseiros para quem não tem tempo de preparar a comida dos bichinhos que tem em casa. E os gatos? Os gatos têm alta. E tem vez aqui no programa de hoje. O cruzamento de um gato comum com um leopardo asiático deu origem a um felino dócil e super disposto a brincar. E carinho também. Gosta de carinho e é caro. O gato Bengal. Essa raça é a mais nova queridinha do pessoal que ama gatos. Os famosos estão curtindo. E o Marco Antônio Santana é administrador de um gatil que trabalha exclusivamente com os gatos Bengal. Parece que a crise não abala não o mercado pet. Só no ano passado houve um crescimento de quase 8% no faturamento desse segmento. Acessórios para cães, gatos e para os donos deles são criados pelo empresário Tadeu Diz. Vamos conhecer um pouco dessa moda canina e o quê? Como é que seria? Moda canina e também de gato, né? Mas focada mais em cachorro. Todos têm a sua moda. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Mas eu vou começar o programa com São Francisco de Assis. Foi ele que deu origem a esse Dia Mundial? Isso, devido à morte, né? Dia 3 de outubro, mas se celebra dia 4 e traz essa referência por esta fraternidade universal que Francisco tem, né? Então acabou sendo até de uma forma meio romântica como padroeiro dos animais, devido também ao cântico do Irmão Sol, que vem falar da natureza, dos animais, da lua, das estrelas. E a igreja aceita bem isso? É visto no sentido religioso, adentrando numa espiritualidade de fraternidade, sim, com certeza. Quem foi São Francisco de Assis? São Francisco, há muitos, foi visto de início como idealizador, né, um sonhador, lá na Idade Média, 1182 ele nasceu e faleceu em 1226. Nossa. E de uma família burguesa, a gente assim dizia, na Idade Média, e de repente viu que aquela vida não dava para ele, buscava algo mais, né, não conseguia, sentia um vazio existencial muito grande. E a partir de uma enfermidade, então ele começa uma conversão de vida, uma volta para Cristo, olhar para Jesus como ideal de vida, a pobreza. Então tudo isso vem em contrapartida ao que a sociedade na época, a Idade Média, oferecia. Ele traz uma proposta nova, uma leitura nova do Evangelho, da vivência do Evangelho aplicando na sua vida no dia a dia. E ele nasce na Itália, uma cidade, né, chamada Spoleto. Uhum. É uma comuna italiana da região da Umbria, Perugia. Isso. É batizado com o nome de João Pedro. Isso. Depois o pai, que era um comerciante de tecido, estava na França e quando volta, a mãe já havia batizado o filho, aí ele não vai se chamar Francisco, né? Em homenagem Já tinha discordância desde aquela época. Sim. Aí o pai então coloca Francesco, né? Francisco. E ele se torna um comerciante. Se torna, sim, ele segue de imediato, ele era bastante pródigo, né? Ele tinha toda até superava o pai em algumas questões, né? Em tecidos mais luxuosos, tudo. Depois, então, ele
tem essa reviravolta. Quem fica doente é ele, Francisco. Sim. A reviravolta É se dá a porque, partir de uma doença dele. A partir de uma... Ele ficou preso, porque na época tinha aqueles ideais cavaleirescos também, né, para a guerra entre a Puglia e outras cidades ali das comunas de Assis. Então, Francisco vai para a guerra e a sua cidade perde a guerra, ele vai preso, ele fica 1 ano preso. Isso, ele adoece. A partir desse adoecer é que ele começa a se questionar, olhar a sua vida, o que é valor, o que é ideal de vida. Então, a partir de uma enfermidade, depois dessa experiência na guerra, né, como um soldado, ele tinha o ideal cavaleiresco de lutar, de defender a sua pátria, né? Um jovem hoje, ele tem um ideal. E esse ideal, de repente, tem uma reviravolta aí, o que a sociedade em si não preenchia, ele de repente ele encontra no encontro com o Evangelho. O que o liga aos animais, assim, para virar o Dia Mundial dos Animais? Porque a gente associa imediatamente. Sim, Fora que a oração de São Francisco de Assis é linda. Sim. Então, o que associa é o que eu dizia antes, é a fraternidade universal. São Francisco tem esse ideal olhar o universo como uma fraternidade, né? Então, ele tem esse carinho, esse afeto, toda essa realidade humana voltada para o universo como um todo. E antes da sua morte, Animais ele compõe o Irmão né? Sol, que é um cântico que fala da natureza, que inclui os animais. Muitos relatos de contato de Francisco com os animais, né? O lobo de Gúbio, ele consegue converter, diz que era um lobo que ninguém não permitia que as pessoas passassem perto da cidade, e ele consegue converter o lobo, né? Então traz algumas referências nesse sentido, né? Dessa harmonia universal que ele vai trazendo. E não só o cristianismo, o catolicismo em si o tem como um ideal de paz universal, mas outras religiões também. Traz. Bom, o senhor se interessou pela vida dele a partir de quando? A partir do momento que eu fiz uma experiência franciscana. Eu fui frade franciscano por 4 anos, e uma vez que você conhece a vida de Francisco a fundo, no tempo de noviciado, que nós chamamos, que é um tempo onde você se torna enamorado, né, da ordem, da história de Francisco, você passa a ter uma alma franciscana. Então, acho que esse é um presente também para Francisco daquilo que eu aprendi, ou aquilo que me compôs um pouco a vida religiosa. O senhor disse que ficou 4 anos nesse aprendizado. O senhor agora não é mais franciscano? Não, agora eu sou diocesano. Na igreja a gente tem os padres diocesanos, né, que está em obediência a um bispo diretamente, e temos as congregações religiosas, né, que aí então já é uma outra linha, depende de uma espiritualidade específica. Então, os franciscanos têm uma espiritualidade tipicamente franciscana. Podem ser uma padres. Coisa mais pobre, mais ligada à sim, pobreza. de vivência à pobreza, com os 3 votos de obediência, castidade, pobreza, obediência e castidade. Então, tem aí os votos. Enquanto que o diocesano ele não faz esses votos especificamente, mas também é chamado a viver em obediência, né, ao juramento porque é obediência às leis cristãs. Sim, da igreja. Da igreja católica. Sim. É como assim, os dominicanos, os franciscanos, as irmãs clarissas, todas essas outras linhas que são chamados de religiosos, né? E hoje tem surgido muitas linhas, né? Nem São Francisco se diz a piada, nem São Francisco sabe hoje que existe de congregações femininas e masculinas que levam essa espiritualidade que ele trouxe, né? Então são muitas congregações, muitas. Você acha que o São Francisco de Assis é o que mais influenciou? Não, porque cada um tem um tino, ele tem Bom, São Francisco é mais nessa linha da pobreza, de realmente fazer essa paz universal, toda essa realidade. Outros já têm outras formas, porque atinge a cada indivíduo, né? Cada indivíduo vai ter um segmento, e a igreja ela é rica nesse sentido, porque ela traz várias possibilidades. Se eu não gosto muito dessa espiritualidade, eu posso ir para essa, eu posso buscar um meio que preencha aquilo que eu busco. Estou lendo aqui que o senhor é mestre em Direito Canônico. Sim. E é psicólogo, é especialista em saúde mental. Uhum. E toda essa formação se dá no seminário? Essa formação eu já fiz depois de padre. O seminário em si, para a formação para o sacerdote, 3 anos de filosofia, 4 de teologia. Então, se ordena diácono, depois padre. Essa formação ela já é posterior, já é uma busca minha mesmo. É uma pós-graduação. Pós-graduação. O que é...
O que é interessante nessa visão assim franciscana de fraternidade, né, é que, se não me engano, o Papa agora, ele, apesar de ser jesuíta, ele optou pelo nome de Francisco em homenagem a São Francisco, né? Sim. Então, é exatamente para ter essa questão dessa universalidade, de um Papa que abraça o próximo. Não é por acaso, né? Eu acho que essa referência de Francisco, né, com o nome Francisco, traz bastante isso que você coloca, buscar essa paz universal, trazer essa harmonia, até mesmo o diálogo entre as religiões, né? A tolerância, que não é uma palavra certa, mas o respeito ao outro, porque só a tolerância não nos basta, né? Precisa ter o respeito ao outro dentro da sua busca de... É interessante como, às vezes, uma palavra permite, né, várias interpretações. E essa coisa da tolerância, é verdade, tolerar é apenas suportar. Sim, é não aceitar, mas tolerar, né? Então, nós temos aí... Eu detesto você, mas eu tolero você. Tolero. E não é essa, a chamada não seria essa, seria exatamente amar no seu Mas modo de quantos ser. anos levamos para pensar nessa palavra? Mas é por isso que ele estuda filosofia. Quantos anos a gente levou para adotar essa palavra? Quer dizer, começa-se a falar hoje Sim. que não é a tolerância, não é a palavra. E também o preconceito que ela vai trazendo na história, né? É proibido judiar. Sim, E aí os judeu. judeus reagem. Não é a vala negra, que é a céu aberto. E vai por aí. Mas a gente leva muito tempo, é isso que me impressiona. O problema é que a palavra de uma cria, palavra, né? A palavra cria, se torna o senso comum. É igual você falar de criança e adolescente hoje, uma época menor. Daqui uns dias, criança e adolescente vai entrar no mesmo esquema de preconceito, porque a gente vai criando em cima daquilo. Só muda o nome, mas não transforma o que deve ser transformado. Então, eu acredito que precisa transformar para que realmente o conceito em si ele tenha fundamento, né? E o senhor hoje responde a uma paróquia? Sim, tem uma paróquia em Santo Amaro, São Paulo, Jardim Apurá, né? Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Então, eu respondo a essa paróquia. Sou padre há 18 anos. Ao bispo de São Paulo? Ao bispo de Santo Amaro. De Santo Amaro. Não de São Paulo, que seria a arquidiocese, seria outro bispo. Sim, mas tem uma arquidiocese de Santo Amaro? Sim. Não, tem a arquidiocese de São Paulo e a minha diocese de Santo Amaro. Tá, e o bispo de Santo Amaro responde à arquidiocese de São Paulo? Não. É direto a Roma. Direto a Roma, todos os bispos? Todos os bispos. Nós vivemos uma época de muitos padres cantores, né? Sim. O senhor já pensou em cantar para São Francisco de Assis? Cantar não é meu dom. Seu dom. Eu acho que é mais pesquisa, é mais trazer algumas E o que trata o direito canônico? O direito canônico são todas as leis que regem a igreja, né, no sentido eclesiástico. Né? O que a igreja coloca como lei, como norma para o segmento do cristão. Isso, do cristão católico. Não seriam dogmas, seriam leis como as leis civis, para que possam as coisas, né, caminharem dentro da igreja, ter uma ordem, né? Nós vamos falar também hoje das brigas de casal por conta de animais domésticos. Né? Porque quando a gente se separa, a gente quer brigar por qualquer coisa, né? Pois é. Não importa se é a geladeira, se é o gato, não é? Tem uma belicosidade, existe essa palavra? Sim. Existe. Não é? Natural da separação, né? Aquele que era o grande amor passa a ser o inimigo principal. Né? Aquele que era o tudo. Às vezes depois passa, né? Porque não somos suecos, né? Brigamos quase sempre. Mas depois, às vezes, muita gente consegue uma relação simpática. Mas é por isso que quem trabalha com o direito das famílias precisa ter muita habilidade, muita paciência, para ir eliminando essas áreas de aresta, eliminando essa carga emocional, que muitas vezes é maléfica até no resultado fim ou no resultado bom para aquela relação que acabou efetivamente, né? E a gente tem que ter muita sensibilidade para lidar com isso, ter cuidado com as palavras, né? Olha as palavras de novo. Sim, porque a gente estava, eu dou aula, né? E a gente explicando na faculdade assim, que é tudo patrimonializado, né? Você chama a sua mulher de meu bem. Na hora da separação, meus bens. Isso demonstra uma propriedade, uma posse, quer dizer, é como se ela fosse algo que te pertence. Na verdade, ninguém pertence a ninguém, né? Quando a gente fala em filho ou animal, a gente fala de guarda, né? Por que a gente não começa a mudar os nomes? Ao invés de falar de guarda, que presume propriedade, posse,
controle, por que a gente não fala de responsabilidade? Por que a gente não começa a mudar o termo que usa? Ao invés de falar visita, por que a gente não fala convivência? Né? Às vezes, pequenas mudanças assim no uso das palavras fazem toda a diferença no momento delicado. É o que a gente está falando. É prestar atenção no significado daquela palavra e na dor que aquela palavra pode trazer ou não para o outro. Né? Muitas vezes as pessoas brigam por causa de bobagem. E a nossa função é tentar eliminar, de qualquer forma, essa briga emocional e trazer o casal para a razão. A razão não é o forte nessa hora. Não. Deve dar um trabalho danado trazer o casal para a razão. Razão é de menos. Eu achava, antigamente, que o único problema da separação seriam os filhos. Quer dizer, excluindo naturalmente os bens, que aí é um problema que vai durar eternamente. Mas ainda mais agora, né, que tem milhões de opções de casamento, porque antigamente todo mundo casava com comunhão total de bens. É mais simples. Na geração dos meus pais, comunhão total de bens. E agora, hoje em dia, não, começa uma confusão, comunhão parcial de bens. O regime... regime de separação total de bens. Esses regimes sempre existiram. Tem bens na parada, né? Os regimes sempre existiram. Mas ninguém usava. Ninguém usava. Casava pelo regime legal, que era da comunhão universal. Por quê? Porque até dezembro de 77, 1977, o casamento era indissolúvel. E Nelson Carneiro, então, conseguiu... Aí entra o Nelson Carneiro com o divórcio. Com o divórcio. Então, a partir de dezembro... 77. A partir de dezembro de 77 é que há essa reviravolta no direito brasileiro e é permitido, então, que o casamento seja dissolvido. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a um casamento, provavelmente depois disso, dessa data, eu fiquei estupefacta com a juíza que dizia claramente alto e bom som, sabe assim... Casam com comunhão parcial, com separação total de bens, aquela coisa bem... Como as palavras têm uma força, né? Eu me lembro que levei um susto. Falei, nossa, mas gente que fala em na hora do casamento. Pois o ideal é que não falem, né? Até porque não precisa dispor a vida do casal aos convidados, né? Eu ouvi isso, e agora se fala. Não sei se é moderno, vai vendo. E aí, quando não se briga pelos bens, se briga pelo gato, pelo cachorro. Na verdade, as pessoas querem brigar por alguma coisa, exatamente por essa questão de bem, de propriedade e de posse. Né? Quando você briga por um filho, você está brigando pela propriedade do filho, né? É um genitor que acha que é dono do filho. Né? E agora, gente... Mas o filho é diferente, né? O filho você quer educar, você... O cachorro... E por que quando eu estou com a minha esposa, nós... desejamos educar juntos o filho, e porque eu me divorciei na hora que separa, aí cada um quer um colégio, né? Aí começa uma complicação. Pois é, mas e por que O seria ideal diferente? é a harmonia, os dois escolherem um colégio juntos, mas aí delega para o filho de 3 anos. A gente né? hoje está vivendo a geração dos Tem muito adolescentes, isso, não né? gosta do colégio. Como assim, garoto tem 3 anos? A gente está vivendo uma geração de Agora, né, adolescentes. Leandro? Nossa, minha Modernamente, geração, não, minha modernamente. geração, imagina. Adolescentes são os adultos que não decidem nada na vida. Então, como os pais não conseguem decidir, Delegam. Né? aí delegam para o filho a responsabilidade de, com 10, 12, 11 anos, decidir a vida Não, deles. mas Eles 10, não têm. 12, eu já acho até que é capaz de decidir. A questão é que estão delegando o infantil mesmo. Nem sei se chama mais infantil. Acho que não deve Uma chamar. das estratégias que você tem hoje para eliminar com essa... Mesmo. Quem tem filho pequeno aqui? Ninguém? Eu tenho. Como é que chama, então? O quê? É o... Pré-primário? Não. Até os Não, anos é 12. o elementar. Como é que chama o infantil? fundamental. Hoje é educação fundamental. Educação fundamental. Educação Mesmo fundamental e ensino quando médio. vai para os bem pequenos. O que acontece hoje? Na verdade, os dois têm que decidir a vida do filho. Só que Em harmonia. em harmonia sempre, ou visando o melhor interesse do filho. Não? Eles não precisam de ter harmonia nas outras áreas, eles têm que pensar que ali, quando estão discutindo a questão do filho, é o filho que está em primeiro lugar. O que não acontece, infelizmente. Né? Pois E entra a quando é o aliança animal? parental, né? Quando é um animal, a Acontece. visão é exatamente a mesma. Porque, na verdade, para quem tem animal e ama o animal, ele não é coisa. coisas. O animal não é... Hoje, para a lei brasileira, o animal é uma coisa. É. Então, qual é a ideia? Qual era a ideia do juiz? Né? A ideia do juiz era, vamos dividir. Né? Quanto é que vale? 5, 6, 7 mil reais? Quem quer ficar com o animal paga o outro a metade dele. É como se fosse um armário, um carro, a conta em banco. Só que quem se relaciona com o animal percebe que não é assim. Né? A sua relação com o animal é uma relação afetiva.
E aí o juiz está levando em consideração uma série de vetores para decidir quem é que vai ficar com o filho, com o animal, se o outro vai ter direito à convivência, que tipo de alimentação vai dar para o animal, qual o veterinário que ele vai frequentar, se vai fazer cirurgia. Ainda bem que aí não tem alienação parental. Se vai né? cruzar, nesse caso, pode ter também. Eu posso impedir que o outro genitor tenha acesso ao animal. Né? Você sabe, eu há muitos anos atrás, me pediram, eu fiz uma declaração. Eu era um casal que estava... Nossa, isso deve ter... Eu estava no início da Lorde, deve ter 15 anos. O casal estava se separando, começou a brigar, e ela ia se mudar para Brasília. E ela queria levar os cachorros. E aí eles me pediram ele me pediu, foi o marido, na realidade, que me procurou pedindo uma declaração de que quem tinha feito tudo do cachorro, desde ligar para o treinador até fazer as aulas junto, não sei o que, tinha sido ele. E que era ele, então, o dono do cachorro. E os cachorros gostavam mais dele. Só que quem tinha pago os cachorros era ela. Ela deu de presente de Natal para ele. E ela tinha o recibo do cartão de crédito. Ela ganhou, o juiz, propriedade. na história da propriedade. Era a visão Quem pagou foi ela, os cachorros são dela. Era a visão de Não propriedade. interessa. Então é o seguinte, se você for comprar um cachorro ou um gato, pague você pelo seu gato. Ou Se você adote. quer ser o dono do gato ou o dono do cachorro. Isso Que hoje está loucura, mudando, né? hein? Já está mudando. E tem um né? projeto de Antes que lei. mude, eu sei que tem um projeto de lei, Congresso mas até Nacional virar lei. tá Primeiro eu queria falar isso, que você comentasse essa coisa do juiz decide que alimentação vai dar para o animal. Olha que loucura isso. Pois é, mas Ele vai para um juiz com tanta coisa. Fazer propaganda para os juízes. Não, mas todo o sistema judiciário brasileiro, né? na verdade Tá o juiz, atolado. Não tem que... o juiz não decide o que vai dar para o animal. O juiz decide como é que aquele Quem vai animal vai decidir, ser né? tratado. Qual dos dois vai Vai decidir? Pois é, mas... Né? O ideal é que seja em Mas não é uma conjunto, né? ocupação para o juiz a mais, meu Deus. Com tanta coisa, né, para decidir. Quem- Mas é que você acha que decidir Quem tem isso- animal de estimação sabe o afeto e o Considera amor que que é. tem, a Já vai consideração parar na que tem justiça pro de animal. qualquer jeito. Você vê, há 15 anos atrás já foi. Eu acho que o que eles querem agora é tipo dar uma regulamentada para acontecer mais rápido, né? Marcelo, eu tenho uma pergunta. Se por acaso você tem 2 cachorros, tá? Geralmente o juiz escolhe um fica com o outro, ou tem esse negócio do os 2 têm que ficar juntos e aí quem ganhar acaba ficando com Se os dois? fosse há 5 anos atrás, o juiz ia dar valor aos cachorros e ia dividir os cachorros. Mas hoje mudou muita coisa. Hoje já não é assim, mas tão simples, né? É, Provavelmente vai procurar a busca de apoio técnico, esse apoio técnico vai avaliar com quem que os cachorros devem ficar, se eles podem ser separados, se é melhor ficar junto. Ah, vai ter um perito? Pode ter um veterinário para É um auxiliar o veterinário juiz. perito. O O treinador, o treinador do Deve ser cachorro, muito de treinador. repente, difícil seria a porque pessoa mais adequada. Você viu o que tá arranjando, né, Bruno? Tem que ver o lado do cachorro. Tem que ver também. o lado do cachorro. Alguém tem que falar por ele. O juiz pode, Alguém tem que inclusive, falar pro cachorro. decidir que nenhum dos dois tem capacidade para tomar conta do cachorro. Né? É, mas o E cachorro escolher um terceiro, pode ser, sei lá, um filho mais velho que frequentasse a casa e que saiu de casa para constituir sua família. Tem N possibilidades. Né? Agora, o que está se Esse preocupando, projeto de lei propõe o quê? esse projeto de lei propõe que seja a guarda ou unilateral ou compartilhada, guarda unilateral que fica só com um deles e compartilhada que fica com os dois. Que o outro tenha direito ao de convívio, né, vai ser regulamentado o convívio, que as decisões, quando a guarda é compartilhada, sejam tomadas em conjunto. Se o juiz precisar de um auxílio, ele pode buscar o auxílio técnico. Né? Na hora de fazer o cruzamento deste animal, né, quem vai ficar com Os filhotes. os filhotes, como é que vai ser a alienação desses filhotes, se vão alienar, se não vão. Eu não tinha nem pensado nisso. Então, o projeto ele é bem amplo, quer dizer, ele engloba todas as possibilidades do que vai acontecer com aquele animal que está ali no meio daquela família que está dissolvida. Tem gente que chega para mim e fala o seguinte, não, mas tem tanta coisa para discutir, né? Compra um para cada um e toca a vida. Mas quem tem animal sabe que não é assim que funciona. Né? Uma pessoa que se afasta ou que é afastada do animal por quem tem carinho, afeto e conviveu durante muitos anos, é uma dor enorme, é uma dor sem fim. E provavelmente, eu não tenho capacidade técnica para ferir isso, nesse animal também, ele vai sentir falta daquele indivíduo. Então, o que está se buscando é exatamente regulamentar o que acontece, para evitar que as brigas se tornem eternas. Né? Nesse momento emocional. Eu acho complicado porque, no caso da criança, ela tende a se relacionar bem. Estou falando de uma família margarina, assim, né? Então, a família margarina vai separar, a criança está bem com o pai e com a mãe, vai ter 2 casas, aí vai vender para ele a ideia do... Se agora vai ter 2 casas e tal, né?
E no caso do cachorro, como é que vai explicar para ele? Por exemplo, se ele, cachorro, escolheu a mulher, ou se ele, cachorro, escolheu... Porque o cachorro escolhe o dono, né? Não adianta você ter pago por ele. Mas aí depende, o que ele Não, estava sei, dizendo, do essa grau de nota aí implicância do- dos desenvolvidos, né? Sim, o juiz vai ter sempre que ter um auxílio técnico. Vai ter que ter um auxílio técnico para ver o Como é que ele vai saber comprometimento de quem cada o cachorro um. gosta. Não Resolve adianta perguntar isso, pro cachorro, ele dá Sim. 2 latidas para ele acho que vão e ser uma poucos, latida né? e meia para ela. Tem né? muito, Marcelo, tem muito caso Está disso. aumentando. Porque assim, a gente vê no dia a dia, eu sensivelmente. acredito que o Bruno veja também, a gente vê normalmente as pessoas meio que se resolverem. Às vezes até perguntam a opinião do treinador, né? Tipo, o que você acha? Você acha que é bom ver sempre? Você acha que é bom não ver? É bom ter uma rotina? É bom não ter? E eles meio que se acertam. Eu acho que os casos que vão parar na justiça é dos mais comprar um outro maluquinhos, né? cachorro. Mas esse é igual o Que filho, usa o né? cachorro O para ideal atingir o outro também, né? é igual o filho. O ideal é que as Como é que pessoas é? se Usa o Se acertem. cachorro para acertem, atingir né? o outro, né? Tá com Ah, é, raiva do como marido, usa o da filho, esposa, né? usa, exatamente. É a mesma coisa que fazem com criança, fazem com o animal. com o animal. né? Na hora da E essa separação, lei está em que pé? essa lei já Esse passou. projeto de lei. O projeto de lei está no Congresso Nacional desde maio de 2015. Já passou pela Comissão de Meio Ambiente, vai para a Comissão de Constituição e Justiça, aí depois volta para ser julgado em plenário. Caso seja aprovado no plenário, ele vai para o Senado, tem a mesma tramitação lá, né? E depois volta para o Congresso para ser ratificado e, caso seja aprovado, vai para a sanção presidencial. Essa é a 2025. tramitação de uma lei. E vai seguir a mesma tramitação. Vai seguir a mesma tramitação. Exatamente a mesma coisa. E me conte uns casos assim que você já teve. Os tribunais já estão mudando a interpretação. Como eu disse, no início, o juiz decidia que era coisa Vamos vender o cachorro. Né? e dividia como coisa, e se não pudesse pagar o outro, ia para a venda, não chegava a esse ponto, tá? Mas eu nunca vi chegar a esse ponto. Mas ia a alienação Mas e o dividia caminho o seria dinheiro. esse. Seria esse como se fosse um móvel, um carro. Né? E hoje em dia, como é que você tem visto isso? Hoje Na vida há- real, como é que está acontecendo? Como é que está acontecendo? O juiz fixa a convivência e o que se diz dono, com quem o cachorro tem mais relacionamento, o que fica com o apartamento, em geral, se mantém o mesmo imóvel, é que fica com o animal. Né? E o outro convive com o animal. E aí tem período de convivência, né? Final de semana, durante a semana. Ó, eu entrego comida para um, que eu entrego uma semana numa casa, outra semana na outra. É de 15 em 15. Uma semana eu entrego na Lagoa, uma semana eu entrego em Botafogo. Porque cada semana o cachorro está com um. E existe uma confusão quando a gente fala em guarda compartilhada, até de criança, que as pessoas acham que é divisão de tempo. Guarda significa divisão de responsabilidade. A convivência que presume o tempo. Então, a guarda pode ser compartilhada e o outro dono do animal, ou genitor da criança, vai ter convivência nos dias X, Y e Z. Eu não confundo, não é metade de tempo num, metade de tempo do outro, porque as pessoas confundem isso muito facilmente. Né? Porque antigamente era isso, né? Não tinha convivência. O juiz falava sábado sim, sábado não, Natal com um, Ano Novo com outro. Antigamente era pum. visita. Era, Era o papai de muito final assim, de era- semana. Eu já vi até uma vez uma coisa meio... Lembra que existia os xerox? Ah, Pois é, eu vi um papel xerocado, o juiz entregando assim. O papel xerocado. Já com a valia rotina, para todo já, mundo, era igual. Já tinha pré-estabelecido para todos. Era uma coisa assim. pois era, meio padrão, né? Só que agora está mudando. Né? Com relação aos filhos, está mudando bastante, graças a Deus. Né? E agora com relação aos pets. Agora estamos começando com relação Mas aos você não pets. me contou nenhum caso que você tenha vivido. A gente teve um caso lá no escritório, tinha um casal que não tem filhos, separado, e que o cachorro era efetivamente o filho que eles tinham. Passados, se eu não me engano, 5 anos, 6 anos do casamento, né, o casamento se desfez. E aí é óbvio que a mulher que se achava proprietária do cachorro não deixava mais o homem, o marido, ter acesso ao cachorro. E aí o que ele fazia? Ele cercava a casa para pegar o cachorro quando ela ia passear com o cachorro na rua. Arrancava da mão dela. Não arrancava, mas ficava querendo ter contato na pracinha pública e etc. Né? E aí se buscou uma solução no Poder Judiciário, a gente entrou com uma ação por ele, para que então, se pudesse, esse homem pudesse ter uma convivência regulamentada com o cachorro, levar ele para a casa dele, passear com o cachorro, e isso foi então regulamentado.
Né, mas Agora ele convive ele com o cachorro. convive com o animal, mas precisou de ter, não é daquelas pessoas, ou esse não é um daqueles casais que buscam a solução amistosamente, precisam da interferência do Poder Judiciário para decidir por eles. Tá certo. Bom, ganharam, arranjaram outra briga, né? Que bom, né? Porque eles buscaram, devia ser um objetivo, né? Pois é. Se tivessem filhos, brigariam pelos filhos. Eu não tenho dúvida. Então, há quem escolha esse caminho. Volto aí daqui a pouquinho, ok? Ok, pare. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil.